Bienvenidos a Microsoft Reactor. Muchas gracias por acompañarnos. Antes de comenzar, toma un momento para leer nuestro código de conducta. Brevemente, todos son amigables y respetuosos. Reactor es um lugar onde todos são. Um pequeno erro técnico. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Eu sou a Larissa, responsável por eventos aqui no Reactor São Paulo. Antes da gente começar, tem algumas informações para passar para vocês. Primeiramente, pedimos a todos que leiam o nosso código de conduta. Resumindo, sejam amigáveis e respeitosos com todos. O Reactor é um lugar onde todos são bem-vindos. Lembrem-se que essa sessão será gravada e estará disponível no YouTube em 48 horas. Usem o chat para dúvidas, para perguntas, para mandarem seus comentários e também se atentem que quando a gente responder vocês e ao longo do evento enviamos aí links para que vocês aprendam mais, tá bom? Bom, antes da gente começar, eu vou passar alguns recados sobre o Elas na IA, nessa oitava edição em 2025. Vamos lá, lembrando a vocês, tem uma plataforma onde vocês fazem o quiz para se qualificarem para o voucher. Vou enviar o link da plataforma. Esse comentário aí no chat vai ficar como comentário fixado para facilitar o acesso. Também vou enviar para vocês o e-mail de suporte da plataforma e o e-mail do Reactor, caso vocês tenham dúvidas relacionadas ao programa. Caso vocês tenham dúvida ao longo do evento, podem mandar no chat que a gente responde vocês. Vamos então para a nossa terceira aula do Elas na IA. Hoje vamos aqui com a Ioná. E aí, já para a gente partir para o conteúdo de hoje, vou chamá-la aqui para vocês. Olá, muito boa noite, mulheres, tudo bem? Espero que todas estejam bem. Hoje é a nossa terceira aula e vai ser sobre temas de fundamentos da pesquisa visual computacional. Antes de começar, vou falar um pouco sobre mim. Para quem não me conhece, né, eu sou a Ioná, muito prazer. Estou como consultora de tecnologia, com foco em dados em IA na Microsoft. Eu entrei no ano passado, então deu um ano esse mês, muito feliz. Eu sou mestre em física, então física é minha formação, fiz pela Unesp. E uma coisa muito legal, né, que eu participei da terceira edição desse programa, do Elas na IA, em 2021, junto com a Natália, que deu aula para vocês na segunda-feira. Essas são algumas das certificações que eu tirei no decorrer aí da minha trajetória na tecnologia. E para quem tiver interesse e quiser se conectar comigo no LinkedIn, fiquem à vontade para mandar mensagens por lá. E também tirar qualquer dúvida, seja técnicas ou também de carreira, contem comigo. Aqui, para a agenda de hoje, nós vamos falar sobre os conceitos da pesquisa visual computacional, os serviços na Azure envolvendo a visão computacional. Eu vou fazer uma demonstração dos serviços. Por fim, vamos ter algumas perguntas e dicas da certificação. Trazendo aqui para vocês o guia de estudos relacionado às cargas de trabalho de pesquisa visual computacional. A certificação, ela basicamente tem 2 tópicos envolvendo esse tema. O primeiro é identificar os tipos comuns de solução de pesquisa visual computacional, e nessa parte envolve vocês identificarem os recursos de soluções de classificação de imagens, recursos de soluções de detecção de objetos, recursos de soluções de reconhecimento óptico de caracteres e os recursos de detecção facial e das soluções de análise facial. O segundo tópico dessa área seria identificar as ferramentas e os serviços do Azure para essas tarefas de pesquisa visual computacional. Então, vocês vão ter que descrever os recursos do serviço Azure AI Vision e também os recursos do serviço de detecção facial da IA do Azure. E esse tópico ali tem de 15 a 20 questões na certificação. Então, para começar, falando um pouco sobre os recursos da Azure, né, para o serviço Azure AI Vision, nós temos 2 recursos, que é o Visão de IA do Azure, que seria o AI Vision, que é um recurso específico para o serviço de visão de IA do Azure,
mas também nós temos os serviços de IA do Azure, que englobaria ali outras questões relacionadas à IA. Então, não envolve somente a visão, incluindo também recursos de linguagem de IA, visão personalizada, tradutor, e entre outros recursos. Para começar, né, falando um pouco de conceitos de pesquisa visual computacional, é importante a gente falar que é uma das principais áreas de inteligência artificial e se concentra na criação de soluções que permitem que aplicativos de IA enxerguem o mundo. Nós vamos ver aqui, né, algumas das principais técnicas que são usadas pela pesquisa visual computacional e, como falei, né, apresentando também os recursos da Azure. Para começar, a gente precisa entender como que um computador ele entende o que é uma imagem e como é feito esse processamento de imagens. E para um computador, uma imagem nada mais é do que uma matriz de valores de pixel. E aqui, né, trazendo como um exemplo, a gente tem uma imagem original aqui do lado esquerdo, e se a gente fizer um recorte nessa imagem ou um zoom, percebam que a imagem apresenta aqui, né, do lado direito, vários quadrados. E esses quadrados são o que a gente chama, né, de pixel. Essa matriz, a gente pode considerar, por exemplo, uma matriz de 7 linhas e 7 colunas, que representaria ali valores de pixel para uma imagem 7 por 7 pixels, que é o que a gente conhece como a resolução de uma imagem. Então, um exemplo seria essa imagem do lado direito, em que cada pixel aqui seria representado por um quadrado. Então, a gente tem aqui nessa imagem, né, essas 7 colunas e 7 linhas, e cada pixel, ele é representado aqui por um valor. No caso, essa é uma imagem bidimensional, então ela é representada por linhas e colunas ou por coordenadas, né, que a gente pode chamar de x e y. Então, como eu falei também, um único retângulo, ele é considerado um pixel, e ele possui valores que vão de 0 a 255. O valor 0, ele representa a cor preta, e o valor 255 representa a cor branca. E os valores que estão entre 0 e 255 representam tons de cinza. Bom, a gente falou um pouco, né, de uma imagem bidimensional que representa ali as cores preta, branco e tons de cinza, mas na realidade, né, a maior parte das imagens que a gente vê, elas são coloridas, então elas não são bidimensionais, e sim multidimensionais. E aqui nesse caso, elas consistem então em 3 camadas, que também são conhecidas como canais, e representam ali tons de vermelho, verde e azul, que é o famoso RGB, e vem, né, do inglês Red, Green e Blue. Então, como vocês podem ver aqui, as cores, como o amarelo, o rosa, por exemplo, seria a combinação dessas 3 cores. Usando como exemplo, né, aquela matriz de 7 por 7 pixels, aqui temos o vermelho sendo representado por essa matriz da esquerda, o verde representado pela matriz do meio e o azul representado pela matriz da esquerda. Se a gente pegar, por exemplo, essa combinação dessas 3 camadas, né, do vermelho, verde e do azul, essa imagem ela resultaria nessa imagem do meio, que possui as cores aqui roxa e amarelo. E aqui os quadrados roxos, eles possuem os valores, né, de vermelho sendo igual a 150,
o verde sendo igual a 0 e o azul sendo 255. Então, como eu comentei, é uma combinação dessas três cores. E o quadrado amarelo tem os valores de vermelho sendo igual a 255, o verde 255 e o azul igual a 0. Além disso, uma outra maneira de executar tarefas de processamento de imagem é aplicando filtros, que podem modificar esses valores de pixel de uma imagem para criar ali efeitos visuais. E um filtro, ele pode ser definido por uma ou mais matrizes de valores de pixel, o que nós chamamos de kernel de filtro. Então, aqui, por exemplo, a gente tem um kernel representado, né, por 3 linhas e 3 colunas, então seria um kernel 3 por 3. E aqui a gente atribuiu alguns valores para esse kernel, e ele começa quando a gente aplica esse filtro nessa imagem da esquerda, por exemplo, ele vai calcular uma soma ponderada para cada quadrado, né, que ele vai passar nessa imagem, e atribuir o resultado a uma nova imagem. Então, por exemplo, né, aqui o valor do primeiro pixel numa nova matriz, então vai ser criada uma nova matriz para ser criada uma nova imagem, e o valor desse primeiro pixel, ele vai calcular aqui o 0 multiplicado pelo -1, que seria, né, a primeira linha da primeira coluna multiplicada pelo valor do kernel da primeira linha e primeira coluna, e vai somar os números, né, sequentes. Então, vai pegar aqui esse segundo retângulo, fazer o mesmo procedimento. Basicamente, então, seria essa animação que vocês acabaram de ver. O kernel ele vai passar por cada parte dessa imagem, calculando, então, novos valores. Então, aqui novamente, né, o kernel vai passar por cada parte da imagem. Aqui tem os resultados dessas multiplicações e somas, e esse aqui seria o resultado do filtro. Então, percebam que aqui nessas primeiras linhas e primeiras colunas, a gente não tem um resultado, então ele é atribuído um valor igual a 0, e o restante dos retângulos aqui, ou quadrados, né, ele coloca aqui os valores que a gente viu anteriormente. E que resultaria nessa imagem em que só esse pedaço aqui que foi modificado, né, tendo ali a cor branca e o quadrado central, o valor 0. Esse filtro, então, ele transformou a imagem original, realçando as bordas aqui dessa imagem. Então, para a gente ter uma clareza do que esse filtro faz, a gente pode ver em uma imagem real. Então, quando a gente pega uma imagem de uma banana, por exemplo, em escala de tons de cinza, e aplica esse filtro, ela passa a ter uma nova, né, imagem aqui, que seria o resultado dessa transformação aqui do lado direito. Esse filtro, ele também tem um nome específico, né, que é chamado de filtro de Laplace. E esse é um tipo de filtro que realça as bordas em objetos em uma imagem, mas existem ali diversos outros tipos de filtros que a gente pode usar. Então, por exemplo, né, para criar um desfoque na imagem ou criar mais nitidez em um objeto, dá para também criar inversão de cores e também usar para outros efeitos. E a capacidade de usar filtros para aplicar efeitos a imagens, ele é útil em tarefas de processamento de imagem, mas a gente tem, né, como objetivo da pesquisa visual computacional algo muito além, né, o que a gente pode também querer extrair algum significado ou alguns insights das imagens. E para isso,
a gente precisa da criação de modelos de machine learning treinados para reconhecer os recursos, né, com base em grandes volumes de imagem existentes. Então, como um exemplo, temos as redes neurais convolucionais, que são as CNNs, e vem de Convolutional Neural Networks, do inglês, por isso que é CNN, e é uma das arquiteturas de modelo de machine learning mais comuns para a visão computacional. E esse tipo de aprendizado é chamado de deep learning, né, que é o aprendizado profundo. E as CNNs, elas usam filtros para extrair mapas de características numéricas de imagem e, em seguida, insere esses valores das características nesse modelo de deep learning para gerar alguma predição de rótulo. Então, por exemplo, né, em um cenário de classificação de imagem, esse rótulo representaria o assunto principal de uma imagem. Então, nos ajudaria a responder, por exemplo, do que se trata aquela imagem. E a gente pode treinar um modelo de CNN com imagens diversas. Então, aqui nesse caso, né, nesse exemplo, a gente treinaria o modelo com imagens de diferentes tipos de frutas. Então, aqui a gente tem uma banana, maçã e uma laranja, para que o rótulo previsto seja o tipo de fruta, né, em uma determinada imagem. Então, aqui é a etapa número 1. Essas imagens rotuladas, elas vão ser usadas para treinar o modelo. Tem as camadas de filtro, que seria essa etapa 2, que extrai os mapas de recursos, que também são chamados de mapas de características de cada imagem. Esses mapas de recursos, eles são mesclados em uma única matriz dimensional. E aí esses valores, eles são alimentados aqui pela rede neural. E depois a camada de saída traria ali o resultado, né, do que se trata a imagem em si. Além disso, para as CNNs, né, elas estão no centro das soluções de visão computacional, mas elas também são usadas ali por outros tipos de IA. Então, ainda falando sobre arquitetura, na verdade, de rede neural, existe uma outra disciplina de IA, que é a NLP, que é o processamento de linguagem natural, que é chamada aqui, nesse caso, de transformador, que possibilitou ali o desenvolvimento de modelos especializados voltados para a linguagem. E esses transformadores, eles funcionam processando grandes volumes de dados e codificando tokens, que eles são representados ali por palavras ou frases individuais, como embeddings, que seria ali umas inserções, eu não sei como ficaria ali uma palavra muito boa em português, mas esses embeddings que são baseados em vetores. E esses vetores possuem valores numéricos. Esse embedding, ele representa um conjunto de dimensões que representam algum atributo semântico do token. Então, eles são criados de modo que os tokens que normalmente são usados em um mesmo contexto definem vetores mais alinhados do que as palavras que não têm relação nenhuma uma com a outra. Aqui, como um exemplo, né, nessa imagem, a gente pode ver que esses 4 embeddings, eles estão pertos uns dos outros. Então, aqui a gente pode ver que realmente eles estão em um mesmo contexto, né? Eles representam ali alguma coisa relacionada à fruta. E a palavra skate, ela já está bem distante, porque não faz parte desse contexto. E com isso, o sucesso desses transformadores como forma de criar modelos de linguagem levou os pesquisadores de IA a considerar se essa mesma abordagem ela seria eficaz para dados de imagem. E o resultado foi o desenvolvimento de modelos multimodais.
em que o modelo ele é treinado usando grande volume de imagens legendadas, que sem rótulos fixos, e um codificador de imagem extrai recursos de imagem com base em valores de pixel e combina com os embeddings de texto criados ali por um codificador de imagem. O modelo ele encapsula essas relações entre os embeddings de token de linguagem natural com esses recursos de imagem. Então, aqui a gente tem um exemplo, né, dessas imagens com as legendas, e aí a gente tem o codificador de linguagem e o codificador de imagem. Então, a gente fala que esse modelo multimodal, ele pode ser usado como modelo base para modelos adaptáveis, que podem ser ali mais especializados. Um exemplo desse tipo de modelo é o Microsoft Florence, que ele é treinado com grandes volumes de imagens legendadas da internet e inclui um codificador de idioma e um codificador de imagem. E aqui, basicamente, né, ele é um modelo pré-treinado, no qual você pode criar vários modelos adaptáveis para tarefas especializadas, como, por exemplo, a classificação de imagem, a detecção de objeto, a criação de legendas, e a marcação, que seria ali compilando, por exemplo, uma lista de tags de texto relevantes para uma imagem. Agora, nós vamos passar para a parte de funcionalidades da pesquisa visual computacional no Azure. E aqui eu trouxe para vocês as tarefas mais comuns que a gente tem nessa área. Muitos aqui a gente já comentou um pouco, que seria a classificação de imagens. Então, é possível classificar imagens com base no conteúdo delas. A detecção de objetos, que envolve classificar os objetos individuais dentro de uma imagem, identificar a localização deles com uma caixa delimitadora. Nós temos a segmentação semântica, que seriam ali pixels individuais na imagem, classificados de acordo com o objeto ao qual eles pertencem. Por exemplo, realçar em uma imagem veículos diferentes usando cores específicas. Se eu não me engano, essa parte de segmentação semântica foi retirada da certificação AI 900, mas eu acho interessante para caso vocês se deparem com esse conceito, ficarem sabendo do que se trata, né? Temos também a questão da análise de imagem, que seria combinar modelos de machine learning com técnicas avançadas de análise de imagem para extrair informações como tags ou legendas descritivas sobre uma cena que é mostrada na imagem. A questão da detecção, análise e reconhecimento facial, que seria uma forma de detecção de objeto que localiza rostos, né, humanos em uma imagem, podendo reconhecer pessoas com bases em seus traços, ou seja, né, análise de geometria facial. E, por fim, o OCR, que é o reconhecimento óptico de caracteres. E aqui, né, vem do inglês, que é Optical Character Recognition, que seria a parte de detectar e ler textos em imagens. Então, a gente consegue extrair textos de fotografias e extrair informações, por exemplo, de documentos digitalizados. Então, como comentei, né, aqui trazendo exemplos para vocês, aqui para classificação de imagens, a gente consegue classificar o que tem em uma imagem. Aqui nesse caso, temos um táxi. A detecção de objetos, então aqui a gente consegue identificar que tem um ônibus, tem um carro e tem ciclistas nessa imagem. A parte da segmentação semântica, que aqui esses objetos, vamos chamar assim, que identificamos, eles estão com cores diferentes, né? Então, tendo essa segmentação semântica. A parte de análise de imagens, aqui criando uma legenda, né? Uma pessoa aqui com um cachorro, que foi extraído dessa cena. A detecção e reconhecimento facial. Aqui a gente pode ver na imagem que ele reconheceu
todos os rostos e deixou uma caixa, né, delimitadora ao redor. E o reconhecimento óptico de caracteres, que a partir dessa imagem, a IA consegue extrair o que está escrito aqui, né, nessa placa, não é bem uma placa, né, mas nessa imagem. Os recursos que temos da Azure, né, se não tivermos ali modelos que atendam às necessidades, a gente pode usar um serviço para treinar um modelo personalizado para fazer essa classificação ou detecção de objetos. E uma parte bem legal sobre esses modelos personalizados é que eles usam um modelo de base, né, um modelo de fundação pré-treinado, que significa que você pode treinar ali modelos sofisticados usando relativamente poucas imagens para o seu treinamento. E aqui mais um exemplo para vocês de modelo de classificação de imagem, que a gente consegue prever a categoria ou classe de uma imagem. Então, se a gente treinar um modelo para determinar qual tipo de fruta é mostrado em alguma imagem, a gente tem aqui, né, o caso da maçã, da banana e da laranja. Então, a gente não precisaria também colocar um grande volume de dados de maçãs, bananas, que a gente consegue treinar esse modelo e ter o retorno, né, essa previsão dessa categoria ou classe. E também tem a questão da detecção de objetos. Então, aqui, em uma única imagem, a gente consegue detectar o que é uma banana, o que é a laranja e o que é uma maçã. E a gente sempre vai ter essa caixa delimitadora para localizar o objeto na imagem. E aqui, para resumir, o que seria análise de imagem com o serviço de visão de IA, que seria o Azure AI Vision. Como eu comentei, né, esses recursos eles incluem a personalização de modelo, a leitura de texto de imagens, a detecção de pessoas em imagens, a geração de legendas em uma imagem, a detecção de objetos, as marcas de recursos visuais e um recorte inteligente. Aqui, mais um exemplo, né, dessa imagem, a gente conseguiu tirar tanto a detecção de objetos como a legenda e as marcas. Então, aqui a gente tem as caixas delimitadoras, informando que é uma pessoa. Conseguiu detectar até o calçado, né, e um jeans. E aqui é um rosto que seria masculino, e ele conseguiu até detectar isso. A legenda, que seria um grupo de pessoas andando, né, numa calçada. E as marcas do que tem geral aqui nessa imagem, que seria um edifício, jeans, a rua ao ar livre, casacos, a cidade, pessoas e assim por diante. Nós também temos o reconhecimento óptico de caracteres e aqui, dessa imagem da esquerda, a gente consegue extrair todas essas informações que tem aqui, né, por escrito. E aqui do lado, aqui do lado direito, tem todos os textos que foram extraídos usando o OCR. Inclusive, eu joguei essa imagem no Copilot e até essa parte que está cortada, ele conseguiu retornar para mim esse texto, né? Então, provavelmente usou também, além dos serviços de visão, os serviços de linguagem. E agora, passando para conceitos básicos do reconhecimento facial. Análise e detecção facial é uma área da inteligência artificial que usa algoritmos para localizar e analisar rostos humanos em imagens ou conteúdo de vídeo. E alguns exemplos, né, que a gente tem desse serviço seria ali
o reconhecimento do rosto para fins de segurança, que pode ser usado na criação de aplicativos, né? Então, tem vários aplicativos hoje em dia que a gente consegue acessar a partir, né, ali do reconhecimento facial. Então, até mesmo para desbloquear o celular, né? Muitas vezes a gente usa o reconhecimento facial. Também é bastante usado em redes sociais para fazer o reconhecimento, né, de pessoas, ou a gente consegue marcar ali amigos conhecidos em fotos. Tudo isso usa detecção facial. E a detecção facial, ela envolve a identificação de regiões de uma imagem que contém um rosto humano, geralmente retornando essas caixas delimitadoras, né, que formam um retângulo ao redor do rosto. E com a análise da detecção facial, os recursos faciais eles podem ser utilizados para treinar modelos de machine learning, para retornar outras informações, como características faciais de uma pessoa. Então, por exemplo, né, a gente conseguiria detectar o nariz, olhos, sobrancelhas, lábios, entre outros. E é importante pontuar, né, que quando usado com responsabilidade, o reconhecimento facial ele é uma tecnologia muito importante e útil que pode melhorar tanto a questão de eficiência, segurança e experiência do cliente também. Faz um tempo que eu também li alguma notícia falando que o governo estava implementando, né, esses serviços de reconhecimento facial para fazer a busca, né, identificação de pessoas desaparecidas. Então, seria ali uma área bem interessante de se aplicar esses serviços de visão computacional. E aqui, né, essa análise de rostos com o serviço de detecção facial, ele pode ser usado para detectar a questão de desfoque, a exposição, se a pessoa ali está com óculos, né, poses de cabeça, consegue detectar máscaras. Isso foi também muito importante uns anos atrás, né, com a pandemia. A questão de ruídos na imagem, oclusão, e como eu comentei, né, de usar a IA de forma responsável, somente clientes gerenciados da Microsoft podem acessar algumas funcionalidades de reconhecimento facial, como, por exemplo, a combinação de similaridade, né, para a gente fazer reconhecimento de rostos, a verificação de identidade e a detecção de atividades. Algumas dicas para ter os resultados mais exatos ao fazer ali, ao usar, né, esse tipo de recurso. Então, aqui, para aprimorar a exatidão da detecção nas imagens, existem alguns tipos de imagens que são suportados. Então, o formato da imagem deve estar em JPEG, PNG, GIF ou BMP. O tamanho do arquivo deve ser de 6 megabytes ou menos. O intervalo de tamanho de rosto deve estar entre a resolução de 36 por 36 pixels até 4096 por 4096 pixels. Se rostos menores ou maiores estiverem ali na imagem, eles não vão ser detectados. E alguns outros problemas que a gente tem com relação à detecção facial é que pode ser prejudicada ali por questão de ângulos extremos do rosto, a questão da iluminação extrema e também a oclusão, que seriam ali objetos que bloqueiam o rosto, como por exemplo, né, uma mão tampando a face, também não seria detectado ali pelo recurso.
Agora a gente vai falar sobre os conceitos básicos do reconhecimento óptico de caracteres. Então, seria, né, a leitura de texto como esse serviço, que é a forma que os computadores eles podem ler ou extrair textos de uma imagem num formato ali legível. E então esse serviço ele detecta a localização e os caracteres de textos tanto impressos quanto manuscritos. E aqui um exemplo, né, uma lista de compras, e aqui poderia ser alguém que escreveu essa lista, e o serviço de OCR extrairia esse texto, e seria uma opção para extrair de forma rápida, né, textos de imagens ou análises assíncronas de documentos escaneados ali maiores. Então, outros cenários, né, envolve ali anotações, digitalização de registros médicos, documentos históricos, verificação de depósitos bancários. Então, existem alguns sistemas também que você pode enviar um recibo e ele consegue extrair as informações e preencher alguns campos, né, do sistema em si, ou algo nesse sentido. E aqui o OCR, ele é a base do processamento de texto e imagens e usa modelos de machine learning treinados para reconhecer nessas formas individuais, como, por exemplo, letras, números, pontuações ou outros elementos de texto, e ele é uma combinação, né, da pesquisa visual computacional com o processamento de linguagem natural. Aqui trazendo mais um exemplo, né, que seria a digitalização desse envelope aqui. Então, percebam que após usar o mecanismo de OCR para essa leitura, nós tivemos o resultado tanto das letras, quanto também das pontuações, né, dos números. Então, ele extraiu tudo que estava aqui nesse envelope. Existe também o uso, né, desses modelos de reconhecimento para otimização de imagens, então que tem ali uma quantidade significativa de texto ou possui algum ruído visual considerável. Nós temos um recurso que utiliza ali uma API de leitura, e essa API de leitura, que é também conhecida como o mecanismo de OCR de leitura, ele usa, né, um arquivo de imagem para identificar caixas delimitadoras ou coordenadas em que os itens estão localizados em uma imagem. Então, aqui, quando você chama essa API, ela vai organizar os resultados de forma hierárquica. E aqui, né, como por exemplo, ele vai retornar, então, o resultado contendo as páginas dos documentos que a gente está analisando, as linhas e, por fim, as palavras. Então, aqui, esse quadrado verde seria a página, depois ele traria os quadrados azuis, que seriam as linhas, e os quadrados em rosa, que seriam as palavras. E antes de terminar, vou fazer uma demonstração para vocês dos recursos. Então, deixa eu trocar aqui da apresentação, só um minuto. Vou começar pelo recurso do Azure AI Vision, né, que seria o Vision Studio. E vocês podem simplesmente procurar por Azure Vision Studio ou entrar nesse link, né, do portal.vision.cognitive.azure.com. E aqui ele traz, né, para a gente uma série de recursos pré-existentes. Então, como a gente viu, os recursos para
voltados para OCR, que seria a extração de texto de imagens. E aqui a gente tem vários exemplos, inclusive esse aqui é o que eu trouxe para vocês hoje. Mas aqui dá para vocês subirem, né, as suas próprias imagens para fazer a extração desses textos. Voltando aqui, tem a questão da análise espacial, então ele não vai fazer só o reconhecimento ali de imagens, mas também é possível usar os recursos para vídeos. Tem aqui a parte de face, né, que seria essa questão facial. Então, tem várias opções aqui para testar. E a parte de análise de imagens. Então, aqui eu queria mostrar para vocês essa questão do vídeo, que eu acho muito interessante. Aqui, né, em um mercado, por exemplo, a gente tem um vídeo de pessoas fazendo compras. E aqui no recurso, a gente pode localizar um frame dentro desse vídeo. E aqui, por exemplo, né, ele traz algumas opções que a gente pode testar. Então, por exemplo, uma pessoa com uma jaqueta rosa. E quando a gente clica em Search, como existe, né, um indexador, vamos dizer assim, ele retorna exatamente o momento em que essa pessoa aparece no vídeo. E aqui, né, tem outras opções, então é alguém limpando o chão. E ele retorna exatamente o momento aqui que a gente tem essa ação dentro do vídeo. Aqui, né, tem todos os resultados, então vocês podem conferir aqui do lado esquerdo também. Aqui tem uma questão de resumo. E isso é muito interessante, né, para várias empresas. Então, imaginem aqui na parte de indústria, aqui em galpões, por exemplo, né, para visualizar mercadorias, pessoas com bonés, caixas. Então, é um recurso bem interessante. Aqui, né? Voltando aqui, deixa eu pegar um exemplo também de OCR, de extração de textos. Deixa eu ver se ele vai deixar eu selecionar isso. Acho que aqui eu tenho que selecionar. Bom, eu vou mandar esse link para vocês, ou alguém, por favor, manda esse link no chat e vocês podem fazer esses testes. Aqui eu deixei separado também o link do treinamento, né, do roteiro do learning. Então, essa parte de conceitos básicos de IA envolvendo a pesquisa visual computacional vai envolver esses 3 tópicos que eu mostrei para vocês hoje. Deixa eu mandar isso aqui no chat, para caso alguém consiga mandar. Então, eu recomendo que vocês passem por todos esses 3 módulos. E aqui, né, a apresentação foi baseada nesse roteiro. E uma coisa que eu gosto muito desses treinamentos aqui do Learning é esses exercícios em que a gente consegue treinar. Então, façam antes de tirar a prova e a certificação. Aqui vão ter todos os links, né, encaminhando para os recursos e para o exercício. Então, aqui eu também queria mostrar para vocês essa questão dos laboratórios. E aqui, seguindo, né, o passo a passo, vocês conseguem aprender de forma melhor, mais mão na massa, sobre os conteúdos apresentados aqui de forma mais conceitual.
E deixa eu voltar aqui para mostrar que todas as sessões possuem, né, esses laboratórios. E também, além do Vision Studio, nós temos o serviço aqui do Azure AI Foundry. Entrando aqui, vocês podem, mais uma vez, pesquisar por Azure AI Foundry ou vir por esse link. Aqui embaixo vai ter os recursos, né, de Azure AI Service. Aqui no AI Foundry seria o que a gente comentou, né, de ter outros serviços de IA, não só envolvendo a questão de visão, mas aqui envolveriam outras áreas de IA, como, por exemplo, recursos de voz, a questão da linguagem, o tradutor, o que nós vimos hoje, que seria a parte de visão, mas a questão de documentos, e aqui a questão de conteúdos, né, de segurança. Como a gente está falando sobre a parte de visão, vou mostrar também para vocês que existem muitos modelos que já são pré-construídos aqui para usos, né, específicos. Então, a questão de recibos, identificação de documentos. Aqui é mais assim voltado para a questão de formulários dos Estados Unidos, mas como eu comentei, também é possível fazer a criação de modelos mais customizáveis e customizados. Também temos no Foundry a questão da detecção de face, né, detecção facial, e aqui também a questão de imagens. Então, é bem interessante vocês darem uma olhada nos dois recursos e tentar, né, ver algumas demonstrações. Como eu comentei, tendo esse mão na massa também ajuda vocês a estudarem mais para a prova e se prepararem de forma melhor ali. E acredito que seja isso, pessoal. Eu ia passar umas perguntas, ainda dá tempo. Lari? Oi, Bia. Ah, tá. Então, deixa eu voltar aqui, que eu achei que Diana, não ia dar desculpa, eu te tempo, respondi mas eu tudo. vou. Ah, já tem as Eu falei que você respostas, tem 10 não. minutos. Eu falei que você tem 10 minutos. Se você quiser, pode mandar as perguntas. Socorro, vocês tomaram um spoiler, porque já tinham ali as respostas. Mas vamos lá, meninas. Eu espero que vocês respondam no chat, finjam que não viram nada. Isso aí. Então, a primeira pergunta é: você deseja usar o serviço de detecção facial para identificar rostos em imagens? E o que pode ser usado, né, para identificar? E qual serviço seria usado ali para detecção facial? Opa, nossa, eu li super errado. O que pode ser identificado usando o serviço de detecção facial? Então, a opção A: rostos que não podem ser vistos porque a pessoa virou as costas, rostos parcialmente obscurecidos e rostos obscurecidos por outro objeto. Me avisem se estiverem com dúvida também, ou se estiverem participando, espero que sim. Vou dar um tempo para o pessoal. O pessoal tá indo na B, Ana. Na B, rostos parcialmente obscurecidos. Apareceram algumas Cs aí, mas a B tá ganhando. O que será, hein? Bom, então, para essa questão número 1, vocês prestaram atenção e realmente o que pode ser identificado, né, usando esse serviço seriam rostos parcialmente obscurecidos. A questão 2 você deseja usar a visão de IA e o serviço de linguagem de IA.
e você também deseja que os desenvolvedores exijam apenas uma chave e um ponto de extremidade para acessar todos os seus serviços, qual tipo de recurso você deve criar no Azure? A opção A é serviços de IA do Azure, a opção B é o idioma, e a opção C seria a visão. Então, vou dar mais um tempo também. O pessoal está indo na A. Ah, legal. É isso aí, meninas. Muito bem. É o serviço de IA do Azure. Como a gente viu, né? Quando a gente quer usar não só uma área, né? Um serviço de IA, então, nesse caso, a visão de IA com outro tipo de serviço, que é a linguagem, a gente pode usar os serviços de IA do Azure, não somente, né, voltado ali para a visão. E para finalizar, a questão número 3 seriam quais serviços fazem parte da visão de IA do Azure. Então, opção a detecção facial e o reconhecimento de fala, o reconhecimento óptico de caracteres e detecção facial, e a opção C é o reconhecimento de fala e informação de documentos. Então, vou dar mais um tempo. O pessoal tá falando Bale, né? Legal, vamos ver. Muito bem. Então, o que é incluído, né, na visão de IA do Azure é o reconhecimento óptico de caracteres e detecção facial. Muito bem, meninas. Deixo aqui meu muito obrigada a todas pela participação e também para todas as mulheres que organizaram esse evento. Mais uma vez, me coloco à disposição para quem tiver interesse de conversar, né, a respeito de carreira, a questão mais técnicas também. E obrigada, meninas. Como dica, na verdade, eu ia trazer aqui, deixa eu até parar de compartilhar minha tela. Seria, bom, como eu comentei, de fazer a trilha do Learn, é muito importante, mas também procurem outros tipos de materiais, né? Hoje em dia na internet a gente tem esses vídeos, né? Não só desse programa, mas temos outros tipos de recursos. Procurem também fazer simulados, né? Procurar por questões que possam cair e se preparem, boa sorte para quem for fazer. Meu muito obrigada. Obrigada, Iona. Foi incrível, o pessoal está aqui super elogiando. Muito obrigada pelo conteúdo de hoje. Para finalizar, pessoal, acho que todas as perguntas foram respondidas. Se ficou alguma dúvida, entre em contato com a gente. Vou mandar aqui no chat para vocês o nosso e-mail, para caso tenha ficado alguma coisa que vocês ainda tenham dúvidas. Tem uma pergunta aí no chat sobre quando receber o voucher, qual o prazo para a prova. Tudo isso, quando a pessoa recebe o voucher, é enviado por e-mail, tá bom? Quanto tempo de resgate, quanto tempo para fazer a prova, tá? Varia de prova para prova, tá bom, pessoal? Não tem um padrão. Bom, para finalizarmos, tem uma pesquisa de satisfação aí na tela para vocês. É só usar o QR Code da tela ou o link que já vai subir aí no seu chat. Conta pra gente o que você achou da aula de hoje, os conteúdos que quer ver aqui no Reactor. Muito obrigada pela participação de todos e nos vemos na próxima segunda-feira com mais Elas na IA.